Bom dia a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, uma ótima semana a todos que estão aqui nos ouvindo, né? E ouvindo a palavra de Deus. Meu nome é Tiago Bolsas e vou iniciar agora a nossa devocional diária do dia de hoje. O texto que nós temos para o dia de hoje é o texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos de 11 a 16 e 24, né? Vamos ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos de 11 a 16 e 24. Vamos iniciar o nosso dia com a leitura da palavra de Deus, para ver o que Deus tem a nos falar no dia de hoje. Qual é a mensagem que Deus nos fala no dia de hoje? Assim diz a palavra de Deus. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor, nosso Deus, nos falou. Versículo 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Assim diz a palavra de Deus. Amém. O que esse texto tão antigo, que fala sobre um profeta numa terra há muitos anos atrás, antes de Jesus, tem a nos dizer no dia de hoje? Primeira lição do texto que eu tiro aqui, primeiro ponto que eu achei interessante, é que os sacerdotes e os profetas falavam ao príncipe e ao povo. Todo mundo ali parecia estar indo contra Jeremias. Os sacerdotes, os profetas da época, que estavam lá de acordo com os sacerdotes, falando com os príncipes e com o povo para que eles concordassem com eles. E Jeremias fez o quê? Ele pregou a palavra de Deus. Aqui no texto anteriormente, antes desse versículo 11, nós vemos aqui em todo o capítulo 26 que Deus fala com Jeremias, Deus fala com o profeta. E ele fala exatamente aquilo que o profeta falou. Ele fala aqui no texto, para que ele falasse exatamente aquilo. A cidade estava em pecado. Eles tinham que mudar os seus caminhos. Jeremias não foi fazendo voltas, não quis agradar ninguém. Ele fez o que era certo de acordo com a palavra de Deus. Ele pregou e novamente ele falou, exatamente de novo, aqui no versículo 12, O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Jeremias não fugiu da responsabilidade. Ele se colocou na mão dos seus acusadores. E colocou aqui: Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. E se colocou também na mão de Deus, porque logo depois ele completa: Sabei, porém, com certeza de que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre seus moradores. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros, para me ouvirdes e dizer-vos estas palavras.
Então ele coloca isso na mão dos acusadores, mas também na mão de Deus, porque ele sabe que tudo que ocorre de bom e de ruim ocorre de acordo com a vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, todos que estão aqui ouvindo esta palavra hoje, nós temos que fazer o que é certo, de acordo com a palavra de Deus, mesmo que todos estejam contra nós, todos estejam, às vezes, não de acordo com o que nós estamos falando. Não temos que ter medo disso. Temos que ler a palavra e fazer como Deus nos ensinou, como Jesus nos ensinou. Tudo vem de Jesus, vem de Deus. É para a gente fazer. Não é para ter medo, não é para fingir que não está ouvindo. Mas nós temos que nos colocar na mão de Deus também. Porque Ele pode colocar a gente numa situação que é difícil ou que é mais tranquila. Nós temos que saber nos posicionar e nos colocar na mão de Deus, porque Deus fará o que é melhor para a gente. Não o que a gente quer, o que a gente espera, mas o que é melhor para a gente. E aqui na conclusão aqui do texto, no versículo 16, os príncipes e o povo falam aos sacerdotes, este homem não é réu de morte. Então ele já foi praticamente ali absolvido, mas depois, antes do versículo 24, se você ler o texto inteiro, a gente pode ler depois, como um estudo, o rei da época lá, o rei Jeoaquim, ele mata um outro profeta que pregava a mesma palavra de Jeremias. Então, mesmo o povo, e os príncipes, tirando a culpa de Jeremias, porque ele falou a palavra de Deus, algumas pessoas realmente queriam acabar com esta palavra, queriam calar a palavra através da morte. Naquela época era assim, tratava-se com a morte. Se você falava algo que desagradava alguém, a pessoa podia chegar lá e te matar. O que Deus usa? Olha aqui. A influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Então Deus usa de todos os meios. Ele usa pessoas até que não são crentes, que às vezes não são pessoas que sempre seguiram a palavra de Deus, para proteger os seus. Jeremias não foi salvo por uma pessoa que era crente, às vezes que era seguidora de Deus. Ele pode ter sido salvo por alguém que não era seguidor. E Deus usa até hoje várias pessoas para nos salvar. Então nós temos que confiar em Deus, porque Jeremias aqui confiou em Deus. Ele se colocou na frente dos acusadores, na mão deles, e ele confiou em Deus. E Deus protegeu ele. Aqui no versículo 24 a gente vê que protegeu Jeremias para que não entregassem na mão do povo para não ser morto. Então, irmãos, o que nós temos que aprender é isso hoje. Ler a palavra de Deus, aprender o que Deus quer de nós, praticar. É isso que está falando aqui Jeremias. Ele queria colocar as pessoas a praticarem, que aquele povo ali sabia, até conhecia os profetas, mas praticavam? Não, faziam o que queriam, deturpavam a palavra de Deus. Nós temos que conhecer, praticar, e confiar, porque Deus sempre fará o melhor para a gente. Essa é a mensagem que Deus tem no dia de hoje para nós. Queria convidar você para a gente orar junto, orarmos para termos um bom dia, uma boa semana, que nós consigamos entender esse texto de forma completa, plena, e aplicar isso em nossas vidas. Aplicar esse texto de forma completa, para que nós possamos ter consciência do que Deus quer para nós. Estudarmos esse texto depois com mais calma, para que nós tenhamos o entendimento do que Deus quer falar conosco. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que virtualmente, Senhor, mas unidos com um propósito único, que é a Tua Palavra. E o Senhor fala que nós, se estivermos reunidos, 2 ou mais em Teu nome, o Senhor lhe estará. E o Senhor está conosco todos os dias quando nos reunimos, lemos Sua Palavra, estamos com nossos entes queridos, com nossa família, nos unimos para ler e conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Te pedimos que nos abençoe no dia de hoje, nessa semana, nestes dias que virão, Senhor, para que nós possamos continuar não apenas sobrevivendo, mas tendo confiança em Ti, Senhor. Vivendo, sobrevivendo, mas com confiança em Ti, porque nós temos certeza de que o Senhor fará o melhor para nós quando for a Sua vontade e a nossa hora, para nós podermos ter nossa cura,
nossa melhora, Senhor, na parte econômica, na parte financeira, na parte de saúde, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti para que o Senhor faça o melhor para a gente. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe. A paz.